A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É com temor e tremor que a gente vem nesse lugar, né, com responsabilidade, porque isso era uma virada de chave que eu precisava que acontecesse, né, na minha vida. E viajando com o nosso pastor, eu conversei com ele a respeito disso. Esse pastor, eu sei que eu preciso dar um testemunho. Sei que Deus tem um projeto, e para que o projeto se cumpra, eu preciso deixar que a chave vire, eu preciso realmente disso. E um testemunho para mim seria interessante, extremamente importante. Aí eu não sabia que era hoje, né? Saí do serviço e vim para a igreja, ele disse, é hoje. Aí eu comecei a tremer, rapaz, é hoje. Mas eu precisava, por vários motivos, irmãos. Porque o principal é que o Senhor, Ele precisa ser glorificado em nossas vidas em todos os momentos. Até mesmo quando nós falhamos. Mas isso não pode deixar que algo impeça de Deus ser glorificado. Então, a Bíblia, em todos os momentos, ela vai falando a respeito de glorificar o nome do Senhor em todo o tempo. E o primeiro motivo, o que eu considero talvez o mais importante, de contar um pouco desse testemunho, porque não tem como contar tudo, é muito tempo. Para você ter ideia, tá com 17 anos que eu subi nesse púlpito, por isso que eu tremi, né? 17 anos. Já preguei em outros lugares e tudo, mas aqui foi especial, né? Eu me lembro que a última palavra que eu trouxe aqui foi sobre Jonas, profeta fujão, né? E aí, em certo sentido, eu poderia dizer que eu fugi, sim, e não foi fácil. Me lembro que o meu líder, né, que é o irmão William, agora da nossa geração, eu estou em outra célula, mas continuamos na geração dele. E ele falou um dia desses sobre Jonas, e foi importante, porque ele falou algumas coisas que realmente aconteceram com a minha vida. Deus usou ele de uma forma muito importante, né? E uma outra coisa que é interessante que ele falou, é que quando alguém foge do propósito do Senhor, do propósito específico do Senhor, a tendência é afundar. Isso é verdade. A pessoa afunda, e em vários sentidos. E ele tanto afunda e tanto sofre, quanto aquelas pessoas que estão no barco com ele também. E não é fácil afundar. Não é fácil para quem está perto e vê o barco afundar, né, em determinado sentido. Mas o bom é que eu sempre tive alguém do meu lado para chamar a atenção, para orar, né, para não estar só. Família é uma coisa extremamente importante. E eu dou graças a Deus pela minha esposa, minha família, tem a minha irmã que está aqui, né, mas de uma forma especial a minha esposa, que eu poderia dizer que é um outro motivo pelo qual eu preciso dar esse testemunho, eu preciso falar um pouco do que Deus tem feito. Porque lá em Provérbios a Bíblia fala que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, né? E vale muito mais do que rubis, e ela deve ser reconhecida, e eu quero honrá-la publicamente aqui, né? Porque ela é uma pessoa que eu precisava fazer isso. Mas, irmãos, é muito difícil quando você cai, é muito difícil quando você esteve em uma posição, eu vou dar um exemplo de líder de célula, e depois você não estar mais, e depois você tomba. E levantar não é fácil. Talvez por isso eu precise também dizer isso, que apesar de ser difícil, eu sei que muitas pessoas passam por dificuldades. Muitas pessoas não vêm para a igreja, não é porque sejam fortes, ou talvez até sejam, mas é porque estão tentando ser. Porque entre um escorregão e outro, ela diz, eu vou conseguir, eu vou tentar mais uma vez. Entre um vício e outro, a pessoa está tentando vencer. Talvez nem todos consigam entender o quanto é difícil lutar contra algo que te domina. Não sabe. Mas, com certeza, quem está ao lado da pessoa sabe. Graças a Deus que Deus me deu líderes, um pastor, com quem a gente pode contar, com quem você pode chegar e dizer algo, pastor, eu escorreguei, meu líder, escorreguei, e eles podem dizer,
ou eu cheguei caído, coisa do tipo, e eles podem dizer, tudo bem, nós vamos levantar, né? E essas pessoas também precisam ser honradas. Ter uma igreja como essa, né, que glorifica a Deus e que está sempre alegre, apesar das dificuldades, é importante também. Então, amado, não importa a dificuldade que você possa estar passando, possa ter passado, dificuldade de se firmar, a dificuldade de levantar, a dificuldade de vencer um pecado, um obstáculo, seja qual for, não desista. Eu precisava dizer isso. Não desista. Não desista. Porque no final vai dar certo. Chega uma hora que a luta acaba. Chega uma hora que Deus diz, pronto. Agora a chave vai virar. Sabe? Um outro motivo que eu precisava para chegar aqui e estar falando isso é porque eu sei que Deus tem um projeto específico na minha vida, assim como tem na vida dos irmãos. Mas a gente, no fundo, quando Deus já falou, tipo na abertura de um culto, quando Deus usa a irmã na abertura do culto para falar o que você precisa ouvir, e você parece que está só você e a irmã que abriu o culto, aí você sabe, é para mim, não tem jeito. Não tem como fugir disso. Quando você escorrega ou quando você tenta fugir do propósito de Deus para a sua vida, obrigado. Eu não sou tanto, pelo menos hoje, né? Mas eu sou chorão, deu para perceber. Então, o que acontece? Quando Deus tem um projeto, como eu já falei, às vezes você foge, você tenta deixar para lá, não funciona. Não funciona. Não há felicidade maior do que a gente sentir que está dentro do projeto de Deus, sabe? Do que a gente sentir como que você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Irmãos, mas não há tristeza maior do que viver fora. Nada que a gente faz, nada que a gente tenta, preenche. E eu posso dizer isso para você porque eu já senti os dois lados, né? Não é com orgulho que eu digo que senti os dois lados. Bom mesmo é você sentir só o lado bom, mas eu já senti os dois lados. E é muito ruim você olhar para todo lado procurando uma felicidade, e às vezes até ver os irmãos felizes na igreja, mas a gente sente como Davi, quando pecou, que diz, Senhor, me restitui a alegria da tua salvação. Você não consegue sentir a alegria que os outros sentem. E é uma coisa que eu gosto, mas eu cheguei fase que eu não conseguia. Eu via ou ia para a igreja e fazia alguma coisa, mas assim, precisando sentir a alegria, e cadê aquela alegria que tinha, entendeu? Sabe por quê? Porque quando a gente se afasta do propósito de Deus na nossa vida, a gente apaga. A gente, aquela força, aquela alegria entristece. E aí, por mais que você tente viver correto, por mais que você tente fazer as coisas, por mais que você tente, mas não vai ser o suficiente, porque só o projeto de Deus para a gente é o que vai fazer com que a gente se sinta preenchido, verdadeiramente. Como Jesus disse para Paulo, quando ele se converteu, ele caiu lá e Jesus disse para ele, Paulo, não adianta você lutar contra. Dura coisa é recalcitrar contra os arguilhões. Sabe, arguilhão é uma espécie de gancho com pontas de ferro que a pessoa espeta o boi quando ele está no arado. Então ele tem que seguir uma linha, uma linha traçada pelo dono. E quando ele vai fugindo da linha, ele espeta com aquele arguilhão para ele andar na linha. Não vale a pena o bicho ficar lutando contra aquela ponta de ferro. Ou seja, não adianta, se Deus tem um projeto na minha vida específico, e eu tentar encontrar felicidade em qualquer outra coisa fora daquilo, eu não vou conseguir. Vai ser como lutar contra uma ponta de ferro, uma coisa que só vai dar errado, vai afundar, sabe? E eu posso dizer uma coisa, não é bom, mas uma coisa que eu também preciso dizer nessa noite, é que é muito bom quando a gente se sente perdoado pelo Senhor. É muito bom.
Glória a Deus. É muito bom se sentir restaurado. Por isso o salmista no Salmo 32 diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. É muito bom sentir que você confessou e que você encontrou diante do trono da graça uma ajuda. Por isso eu preciso também falar isso, para encorajar você. Chegue junto ao trono da graça. Uma certa vez eu me lembro que eu praticamente implorei ajuda numa situação e não havia como, porque tem horas que Deus deixa a gente para depender só dele. Não é culpa das pessoas, é porque tem hora que Deus fecha as portas para você ir só para ele. E nesse dia eu me lembro que Deus me falou no meio da rua, um texto que fica em Hebreus. Cara, em Hebreus, foi muito forte. Hebreus capítulo, deixa eu ver aqui, Hebreus capítulo 4, versículos 15 e 16. Foi do 14 ao 16, mas eu vou ler só 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E Deus me disse no meio da rua: eu entendo, eu perdoo, e eu estou aqui para lhe ajudar. Sabe? E a gente precisa entender isso. Nós temos nossas fraquezas, nós tropeçamos, nós caímos. É verdade. Mas nós temos um Deus que entende, que perdoa, que purifica, que ajuda e que restaura. Tá? E, amados, eu agradeço muito. Eu sei que nós temos assim toda uma programação, mas eu precisava tudo isso. E finalmente eu precisava contar esse testemunho, porque também no Salmo 32 tem um texto que é muito forte, que falava sempre comigo. Né? Eu gosto de escrever, então quando eu leio a Bíblia, e eu escrevi muitas vezes sobre isso, que a Bíblia diz que enquanto eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, amados, o outro motivo. Pastor, você pode ficar à vontade, testemunho. Obrigado. O outro motivo é porque quando você confessa, o testemunho, ele traz libertação. Eu creio muito nisso. E quando você glorifica o nome do Senhor falando o quanto você é falho ou foi falho, mas o quanto Deus é forte, e que você está disposto, e que você está virando a chave, que Deus virou a chave na tua vida, e que, enfim, quando você glorifica a Deus dessa forma, cadeias se quebram. E eu quero dizer a você, não tenha vergonha. Eu me lembro agora de uma das últimas pregações do apóstolo aqui na igreja, quando ele disse: não tenha vergonha de contar o seu testemunho, porque quando você pecou, você não teve vergonha de pecar, então não tenha vergonha de glorificar a Deus. Então eu me lembrava sempre dessa palavra. Eu quero dizer a toda a igreja, ao nosso pastor, como eu falei, a minha esposa e família, muito obrigado por todo o apoio que essa igreja tem nos proporcionado e por permitir que a chave vire, que 2025, né, vai ser um ano muito melhor e que o propósito vai se cumprir, né? O jugo acaba sendo quebrado e Deus é glorificado. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de fazer uma outra coisa que há muito tempo eu não fiz aqui, né? Uma vez eu falei para Maria, né? Ela falando para eu cantar, alguma coisa assim. Na célula até toca um pouco, né? Mas eu disse: Maria, eu pendurei a minha harpa há algum tempo. E eu me lembro que ela disse: mas tu não está vivendo em terra estranha, né? Ela não entendeu muito, né? Mas tudo bem, eu não expliquei. Mas quando você realmente está aquém daquilo que Deus gostaria que você estivesse, você está em terra estranha. Você ainda não está pisando naquilo que Deus quer que você esteja, né? E aí quando você restaura, e aí fica difícil cantar um cântico alegre se você não está com o coração alegre diante de Deus.
Mas quando Deus ele restaura, ele trabalha, aí vale a pena. Então acho que hoje vai ser uma espécie de resgate. Amém? Se você souber esse hino e você quiser cantar comigo. Os planos que foram embora, sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão e erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Planos que foram embora, sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão e erga um clamor, quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Nós cremos nisso e te pedimos, Senhor. O tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder do clamor pode ressuscitar. Eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Amém, Senhor. Senhor, eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pela oportunidade. Glória a Deus.